Olha que o irmão que está do seu lado, Deus é contigo. Não desanime, não pare, que Deus é contigo. Como é um negócio, eu vou botar mais um louvor aí, eu vou quiser aí. Dificuldade, toda qualquer espécie, Senhor, de atraso, seja ele físico, material. Essa noite, através dos louvores, papai, o Senhor já começou a mexer com a nossa estrutura. Meu Deus, eu tenho certeza, papai, que o Senhor tem algo especial para os nossos corações aqui nessa noite. Nós queremos pedir ao Senhor, papai, que o Senhor use o teu filho, papai, com autoridade, com unção aqui nessa noite. Que ele não venha falar daquilo que nós queremos ouvir, papai, mas que ele fale tudo aquilo que o Senhor mandar ele falar aos nossos corações nessa noite. Dê aquele ligeireza e raciocínio, papai, para que ele possa transmitir, meu Senhor, tudo aquilo que o Senhor ordenar a ele aqui nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, abra os nossos ouvidos nessa noite e deixe os nossos corações abertos e preparados para a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de pedir a você que ninguém abraça agora. Enorme prazer mais uma vez poder retornar, estar aqui compartilhando das bênçãos, sobretudo da presença de Deus neste lugar. Quero confessar aos irmãos que parece que a cada dia esta igreja fica mais gostosa, os irmãos mais abençoados, mais bonitos na presença de Deus. E sabe, a gente entra aqui, é aquele calor, né? É aquele sentimento de adoração que Deus continue abençoando. Isso faz bem. Se tem uma coisa que eu sinto falta hoje em igrejas, e a gente entra em algumas igrejas, e a gente sente falta desse sentimento de adoração, de busca, de quebrantamento. E aqui existe fartura. Levanta sua mão, diga amém. Amém. Não é para você inchar, mas é realmente porque você tem buscado algo de Deus. E eu quero te dizer, o caminho é este. É o caminho do quebrantamento, do reconhecimento que você não é nada. Porque a Bíblia nos dá esse relato, irmãos. A Bíblia diz isso de nós, que realmente nós somos aquilo que a Bíblia diz: pecadores, carentes, necessitados da graça de Deus. Isso nós somos. Mas Deus, Ele nos olha com o seu olhar de bondade e vê ali um coração faminto, sedento. E isso faz com que, sabe, irmãos, quem entra na igreja pela primeira vez, ou é de outra igreja e vem visitar, ele desfruta disso, sabe? Isso flui, emana, é contagioso. Contagia. Há uma história, uma ilustração. Eu acho melhor se sentar. E diz que havia uma aldeia, um vilarejo. E naquele vilarejo tinha uma casa grande, uma casa bem antiga. E as pessoas daquele vilarejo diziam e conheciam aquela casa como a casa dos 1000 espelhos. E nunca ninguém entrou lá, mas era chamado assim. E disse que um gatinho então curioso, ele quis entrar e saber o que tinha naquela casa. E ele então começa a subir aquelas escadarias, degrau por degrau. Ele chega diante daquela enorme porta, empina o rabinho assim para cima, bola o peitinho para frente, estica bem as orelhinhas para cima, empurra a porta e entra. E quando ele entra, irmãos, aquele salão rodeado de espelhos, de fatias, e de repente ele olhou assim, irmãos, ele viu assim, ó, 1000 rostinhos assim, ó. Ele abriu um largo sorriso e ele automaticamente ele viu 1000 faces rindo para ele, sorrindo para ele. Ele deu a volta e saiu dali. Que lugar gostoso, que lugar maravilhoso, como eu me senti bem ali. E ele descendo as escadas, ele encontrou com outro gato um pouco ranzinza. Ele falou: só, meu amigo, entre nessa casa que você vai ver, você vai sair de lá muito bem. E lá vai o outro.
sobe as escadas, com aquela cara de quem chupou limão, empurra a porta e entra, e continua com aquela cara azeda, fechada, e ele vê 1000 faces assim, azeda e fechada, olhando para ele. Ele faz meia volta e diz: que lugar péssimo, que lugar horrível. Veja, irmãos, como realmente a situação faz o quadro. Se alguém entrar aqui e eles verem todas essas faces lindas, maravilhosas, cobertas com a glória de Deus, abrir aquele sorriso, receber-os como bem-vindo, como vocês sempre têm feito, sempre será assim. Ele vai sentir vontade de voltar mais vezes, porque realmente esse lugar é um lugar gostoso. A gente chega ali na porta, mas o porteiro já vem com aquele sorriso abençoado, né? Recebe bem, abraça, caminha até aqui, arruma um lugar para mim, e é isso. Estou no caminho certo. E é isso que Deus quer. Foi assim que Deus edificou a sua igreja. Uma igreja que realmente tenha esse carisma. Amém, queridos? Amém. Eu vou aproveitar que os irmãos estão sentados e vou ler a palavra de Deus. Eu não vou ler, não. Os irmãos vão ler. Tá bom? Os irmãos podem ficar assentados mesmo. Poxa, o tempo. 23 e 24. O lado esquerdo. Vocês vão ler Atos, capítulo 15, versículos 16 e 17. Atos 15, 16 e 17. Então, primeiro vai ler. 1, 2, 3, já. Mas a hora veio, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Atos 15, 16, 17. 1, 2, 3, já. Melhor. Não me atrapalhar. Diáconos. Versículo 16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi,